No último episódio da série Conhecendo o Orçamento da UFCA, vamos conversar sobre os principais termos utilizados na administração pública relativos ao orçamento público federal. Tecnicamente, orçamento é o da União. O que a gente recebe é uma dotação. Então, eu planejo lhe passar uma certa dotação, mas esse planejamento está vinculado a eu poder receber esse valor. Tá, mas se o orçamento não é o mesmo que financeiro, então, se o dinheiro mesmo não vier... Esta é a série Conhecendo o Orçamento da UFCA. Mas não era dotação? É que a gente já batizou a série assim, né? Mas é bom saber que você está prestando atenção. Bom, continuando do último conteúdo, a necessidade de pagar despesas empenhadas só vem depois de a parte contratada cumprir sua obrigação prevista em contrato. Se você não entendeu nada, ainda dá tempo de procurar o vídeo anterior. Mas volta, viu? Quando esse cumprimento é atestado por fiscais da instituição contratante e o setor de contabilidade verifica a obediência às cláusulas do contrato em questão, dizemos que houve a liquidação da despesa e, assim, a parte contratada já pode receber o pagamento. Mas se não houver financeiro suficiente para isso? Então, você fica devendo mesmo. Você fica inadimplente com a empresa. Aí, nesses contratos, o que é que acontece com o serviço público? As empresas, você não pode atrasar mais de 3 meses. Vamos dar um exemplo. Eu empenhei o contrato de limpeza em 3 milhões. Aí, desses 3 milhões, eu pago aí 100 mil por mês. Aí eu vou lá, o fiscal de contrato avalia, tira, calcula tudo, vê que se realmente o fornecedor prestou o serviço, dá ok na nota, essa nota vai para a contabilidade, é apropriada no sistema. Quando chega na parte financeira, é a questão de arrecadação do governo federal. Pode acontecer algum problema de frustração de arrecadação e a gente não ter esse recurso disponível naquele momento. Anos anteriores a gente já teve o problema de ficar 3 meses sem pagar fornecedor. Quando o dono da empresa falou que ia sair, a gente conseguiu, né, no limite lá, falou, a empresa vai parar, a obra vai parar. É pior para o MEC, é pior para a instituição, a gente vai ter que licitar novamente, a obra vai ficar bem mais cara. Então a gente conseguiu um recurso, conseguiu reverter essa quebra de contrato. Quer dizer, até o momento a UFCA está conseguindo cumprir, né, todos os seus contratos. A gente não teve problema ainda em rescindir um contrato por falta de pagamento ou de financeiro. Por isso que o orçamento ele é autorizativo, né? Porque aí você vai poder gastar de acordo com a arrecadação da receita do país. E aí eles vão liberando. Gastar dinheiro público não é fácil. Diferente do doméstico, né? Você precisa seguir todo um regimento, toda uma legislação, né? Você não pode simplesmente chegar num supermercado ou chegar numa empresa e comprar, não pode ser assim. É verdade. Licitação é outro termo bem importante quando falamos de orçamento federal. A Lei 8.666, ou 8666 para os íntimos, diz que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, que é um procedimento para contratar serviços ou adquirir bens e produtos necessários à atividade estatal pela oferta mais vantajosa. Pela nova Lei de Licitações, a 14.133, publicada em abril de 2021, há 5 modalidades possíveis de licitação. A nova lei, com 194 artigos, detalha os processos necessários para as contratações e substituirá definitivamente a legislação atual referente a licitações em abril de 2023, para que as instituições públicas se familiarizem com as novas regras. É mesmo, é? Após a licitação tem toda aquela questão dos documentos, receber os documentos da empresa. Está tudo ok. E depois a gente faz o empenho, depois do empenho a gente encaminha para o setor de contratos. O setor de contratos é quem vai elaborar o contrato
e fazer todo o procedimento lá junto com a empresa. Tudo é ok, está tudo certinho, o processo está bem instruído. A gente demora em torno de 4 meses para finalizar uma licitação. What? Essas dificuldades assim, técnicas, né, e legislação, elas às vezes atrapalham, até a regionalidade, né, ela influencia. Porque, por exemplo, às vezes a instituição precisa de um determinado serviço, só que dependendo do local onde ele está, não são muitas empresas que ofertam aquele serviço. Por exemplo, nós aqui no Juazeiro do Norte, interior do Ceará, às vezes nós temos empresas de Santa Catarina, às vezes temos empresas do Paraná que prestam serviços para a gente. A gente podia perguntar, não tem empresas aqui no Cariri? Bem, no modelo de licitação, infelizmente a gente não consegue ser atendido. Então, tudo isso, Ana Paula, atrapalha, mas é por isso que o planejamento é tão importante, né? Porque ele meio que tenta mitigar essa dificuldade em você gastar, em dificuldade em você executar, ou seja, já definir as prioridades, já definir os itens. Na administração pública e na vida, existe uma dificuldade que é não se poder adivinhar o futuro. Como vimos, a arrecadação federal, que é quanto de dinheiro entra nos cofres federais, pode ser maior ou menor que a presumida. Só vai dar para saber durante o ano. E também as fontes de receita federal, como os impostos, taxas, entre outras, não são arrecadadas todas de uma vez. É por isso que a chamada execução... Calma! Execução aqui é um processo pelo qual as instituições efetivamente usam a verba destinada a elas pela União. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Essa execução vai sendo feita em partes, ao longo do ano de exercício e seguindo a arrecadação federal. Pelo fato de que o governo não arrecada toda a receita prevista de uma vez, ele estabelece para as unidades orçamentárias um limite de uso dos recursos repassados, conhecido como limite de dotação orçamentária disponível para empenho ou apenas limite orçamentário. O governo vai arrecadando e vai passando o limite orçamentário, que é o quanto ele vai deixando você gastar. Ele vai deixando você gastar por mês, digamos assim. Esse limite que o governo passa, você só pode empenhar, você só pode se comprometer com o que ele libera. Mas o limite, Ana Paula, ele só controla esse negócio da parte discricionária. Despesa discricionária. Rapaz, quando você acha que está entendendo alguma coisa, lá vem essa tal de despesa discricionária. Mas não é difícil não, ó. As despesas públicas podem ser de 2 tipos gerais, correntes e de capital. As despesas correntes são aquelas que, em geral, não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como os vencimentos e encargos com pessoal, a compra de materiais de consumo, que são os de limpeza, de construção, de escritório, a contratação de serviços de terceiros e a manutenção de equipamentos. Já as despesas de capital são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como obras e instalações, aquisição de máquinas e de equipamentos, de programas para computadores, de veículos ou de bens móveis. Mas existe uma questão importante além de entender o tipo de despesa. Algumas delas são obrigatórias, ou seja, o governo não pode deixar de arcar com elas, por determinação legal. É o caso, por exemplo, do pagamento de salários e aposentadorias dos servidores públicos. E assim chegamos ao conceito de despesas discricionárias, que são aquelas que, apesar de serem importantes para o país, não são obrigatórias. E por isso, os gestores públicos têm liberdade para realizá-las ou não, como construção de estradas, o financiamento de pesquisas e a modernização de hospitais. Assim, as instituições públicas precisam trabalhar com o que sobra da dotação prevista na LOA, menos as despesas obrigatórias. A UFCA passa por essa situação, e eu acredito que muitas entidades e órgãos do país, que é o engessamento do orçamento por conta das despesas obrigatórias, né? O nosso orçamento em 2021, ele foi em torno de 120 milhões, e as despesas com pessoal, encargos e benefícios, por volta de
94 milhões. Então, fica uma margem muito pequena para o gestor manter a instituição e ainda dar condições para as atividades finalísticas. Atividades finalísticas são as principais de uma instituição. A UFCA, além de promover ensino, pesquisa, extensão e cultura, que são as suas atividades finalísticas, promove uma série de outras atividades necessárias para a realização das primeiras. E tem outro detalhe, a gente não gasta aleatoriamente os recursos que são repassados para a gente, não. A gente precisa considerar os objetivos do país, traduzidos pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano em questão, e o nosso próprio planejamento estratégico, no caso da UFCA, traduzido pelo Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. Você já ouviu falar dele, aposto. Nos próximos episódios, vamos tratar desse assunto com maior profundidade. Como assim nos próximos episódios? Já acabou? Já, por quê? Você estava querendo mais, era? E este foi mais um episódio da série Conhecendo o Orçamento da UFCA. No próximo conteúdo, tem mais conceitos orçamentários para a gente conhecer. Tchau!